Um cristão que bebe ou fuma pode ser um verdadeiro seguidor de Jesus? Esse é o nosso tema de hoje. Desejo que Deus abençoe você, sua família, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Há dentro da igreja evangélica hoje alguns mitos e eu quero tratar desses mitos. Já falei num vídeo passado sobre o mito de que um cristão evangélico não pode ser de esquerda. Aí mostrei, dentro da minha concepção e olhando para a Bíblia, que sim, ele pode ser. E hoje eu quero tratar dessa questão do álcool e do fumo, que dentro da igreja evangélica também representa muitos tabus. É um mito que existe dentro das igrejas. Um cristão evangélico, normalmente, na maioria das igrejas, não pode beber nem fumar. E eu quero começar trabalhando um texto bíblico de Jesus. Se encontra em Mateus 15, versículos 10 e 11, depois o 17 ao 19. Diz assim, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Versículo 17. Ainda não compreendeis o que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Baseado nesse texto de Jesus, em que ele diz que o que entra pela boca não torna ninguém impuro, não contamina, em outra tradução, o ser humano. O que Jesus está dizendo? Que alimentos não têm o poder, quaisquer que sejam eles, de tornar-nos pessoas impuras ou pessoas sem condições, né, de seguir a Jesus, de obedecê-lo, de fazer a sua vontade. Não é a questão dos alimentos de Jesus, daquilo que você come, que vai te tornar puro ou impuro, pecador ou santo. Não é essa questão que entra. Jesus diz, mas o que sai da boca? O que é que sai da boca? Palavras. É isso que sai da boca. E isso de Jesus contamina. Isso de Jesus torna um ser humano impuro diante de Deus, o que sai da boca. E Jesus deu alguns exemplos. O que sai da boca: maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Obviamente, algumas dessas coisas não é que sai da boca em si, né? Um adultério não sai da boca, uma morte não sai da boca, mas sim, as palavras vão no sentido do cometimento destes pecados. As palavras são elas que engendram, são elas que fazem, e aí é o que sai da boca que contamina. Por quê? Aí Jesus diz, sai da boca porque vem do coração, vem do interior, é aquilo que a pessoa de fato é no seu interior, é aquilo que a pessoa quer, deseja no seu interior. Então, aquilo que é a maldade, isso contamina o ser humano. Isso já o contaminou. Ele nem precisa praticar uma morte. O fato dele odiar a ponto de desejar a morte significa que ele está contaminado, significa que ele está impuro, significa que ele está em pecado no seu interior. No seu interior. Então, o que Jesus está nos dizendo é que questões de alimentação, questões do que você coloca para dentro pela boca, não é isso que é definidor da relação com Deus.
Não é isso que se pode dizer, o pecado está aí. É por isso que, na questão dos alimentos, Jesus considera puro todos os alimentos. Então, eu começo com esse texto, porque esse texto é fundamental para a gente desenvolver o restante. E vai ser sempre baseado nele que nós vamos falar desse assunto. Pode um cristão verdadeiro ou beber, bebida alcoólica, obviamente, ou fumar? A gente vai tratar dessa questão. Agora, quando eu falo disso, eu não estou falando de regras de igreja local, igreja específica. Eu não estou falando de regras de igreja. Cada igreja tem suas regras. Tem igrejas que aceitam pessoas que bebem. Tem outras que não aceitam de jeito nenhum. Isso é de igreja. Isso é de cada uma delas. Não estou tratando disso. Não faço nem questão de saber o que uma igreja aceita ou não aceita. Isso é de cada igreja. E não estou falando de regra de igreja para admitir alguém como membro, não. Não estou falando disso, não estou entrando nesse assunto. Meu assunto é outro. Meu assunto é se uma pessoa pode fazer essas coisas e ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Essa é a minha questão. Não tem nada a ver com membresia de igreja. O que a gente observa? Geralmente os nossos mitos, eles vêm da nossa colonização espiritual, ou seja, quem é que nos trouxe o Evangelho e o que é que nos ensinou? Porque quando nos trouxeram o Evangelho, como nós aceitamos, não trouxeram só o Evangelho, trouxeram também tudo aquilo que eles consideravam como certo. Ou seja, trouxeram também seus costumes lá, da terra de onde vieram. Trouxeram seus costumes e disseram, olha, para ser um cristão evangélico é preciso seguir esses costumes. Foi assim, sempre é assim. No nosso caso, evangélicos, quem trouxe o evangelho para cá foram os norte-americanos, os missionários dos Estados Unidos, né? Alguns da Europa também, que para cá vieram, mas vamos dizer, o grosso da evangelização no Brasil foi feita por missionários norte-americanos. O que acontecia lá nos Estados Unidos? Isso no século XVIII, né? Século XIX. O que acontecia nos Estados Unidos? Lá já existia as igrejas da região norte dos Estados Unidos e as igrejas da região sul. As igrejas da região norte, elas eram mais liberais em termos de costumes. Então, questões como beber, fumar, eles eram mais liberais, eles aceitavam isso sem nenhum problema. As igrejas evangélicas, que não, veja bem, naquele tempo o termo evangélico não existia, esse termo é muito recente. Naquele tempo eram protestantes, né? As igrejas protestantes do sul dos Estados Unidos, elas eram mais conservadoras, elas não aceitavam nada que fosse de beber ou fumar. Então, havia essa cisão entre as igrejas lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Os missionários que vieram para cá foram todos do sul dos Estados Unidos. As missões do sul dos Estados Unidos é que acabaram mandando missionários para todas as partes do mundo, na sua grande maioria. O norte também enviou, mas muito poucos. Na sua grande maioria. Os que vieram para o Brasil, todos eram do sul dos Estados Unidos. E o que é que isso significou? Significou que a evangelização aqui foi feita levando em conta os costumes do sul das igrejas do sul dos Estados Unidos. Então, os protestantes que fundaram as diversas igrejas aqui, batista, presbiteriana, metodista e outras, geralmente, na sua grande maioria,
eles trouxeram esse costume do sul dos Estados Unidos, que é não beber e nem fumar, nem uma coisa nem outra. E assim fomos evangelizados. É por isso que na maioria, não em todas, na maioria das igrejas evangélicas hoje, há uma condenação tanto ao vício do álcool quanto ao do fumo. Há essa condenação. Então, isso é histórico. Não é que assim você vai na Bíblia e a Bíblia diz isso. Não, é isso. É cultural. Trouxeram seus costumes para nós, os missionários. E nós absorvemos e achamos que deve ser assim. Então, essa questão da bebida e do fumo está muito ligado a isso, a questão. Agora, há uma outra coisa aqui também, tanto em um quanto em outro. É o caso do vício. O vício, ele é algo horrível para a vida de uma pessoa, terrível. Então, aquele que entra no vício da bebida se torna alcoólatra e dependente químico, né? Esse tem uma dificuldade muito, muito grande de sair. E uma pessoa que é dependente química do álcool é uma pessoa que que está se matando. Está matando seus neurônios, está matando sua vida. Os relacionamentos terminam, mas assim, acaba demais os relacionamentos. Não há, a família de alguém que é dependente do álcool é uma tristeza geral. Então, o vício do álcool é muito, muito ruim. Agora, o vício do fumo também, porque vai matando as pessoas, a pessoa aos poucos, vai matando. A probabilidade de ter um câncer é altíssima, é altíssima. Entre aqueles que são fumantes inveterados, é altíssima. Então, a questão do vício, veja bem, embora na Bíblia em si não haja uma negativa, tanto em relação a um quanto ao outro, quando essas coisas se transformam em vício, isso é terrível para a vida da pessoa. É um suicídio lento. É um suicídio lento. Mas é um suicídio, sem dúvida nenhuma. Todos nós sabemos, às vezes até porque temos parentes que são assim, todos nós sabemos quantos males esses vícios causam, né? Essas dependências causam, isso nós sabemos. Mas a minha questão ainda persiste. Um cristão verdadeiro pode beber ou fumar? Essa é a questão. Então, tendo dado essas duas preliminares aí, vamos à questão em si. Vamos à questão da bebida. Essa, em termos de escritura, é mais fácil, é mais simples. Primeiro, a Bíblia não condena beber bebida alcoólica. Naquele tempo existia só o vinho, tá? Pelo menos que eu tenha notícia. E o vinho, se bebido em demasia, embriagava. Então você tinha aí a questão da embriaguez bem presente. A questão do vinho, que a Bíblia diz é que deve-se tomar cuidado com a embriaguez e se tornar dependente do vinho. Isso sim, ela chama a atenção, disse, não olhes para o vinho quando se mostra escarnecedor, e por aí vai. Então, isso sim. Agora, proibir não. Na Bíblia, não. Já fiz um vídeo sobre isso, se você estiver interessado, vai lá nas minhas redes lá e você pode procurar, encontrar. Não existe uma proibição na Bíblia de beber vinho, no caso, então bebida alcoólica. Não existe. Pelo contrário, parece que há um uso moderado, normal do vinho. Há um Salmo 105 que faz um elogio ao vinho. Um elogio. Existe... Bom, e o maior exemplo é Jesus,
que na última ceia, aquela onde ele instituiu a ceia do Senhor, ele usou vinho. Vinho. E eu ouvi há muitos anos atrás uma fake news, né? Naquela época não era fake news o nome, de que não, o vinho que Jesus bebeu ali, ou que eles bebiam na Bíblia, era um vinho sem álcool. Não, era um vinho fermentado, tinha álcool sim. Tinha álcool sim. Então, Jesus usou o vinho e bebeu o vinho lá. Então, assim, dizer, não pode, a Bíblia condena a beber bebida alcoólica. Não condena, não. Pelo contrário. Até Jesus bebeu vinho e bebia vinho. Quando Paulo escreve sua carta a Coríntios, lá do capítulo 11, ele vai dizer que na celebração da ceia, que não era igual ao que a gente faz, lá era vinho mesmo, não suco de uva, e lá era uma refeição. Então não era uma pequena quantidade, eles comiam e bebiam. Então diz Paulo que em algumas ceias do Senhor, lá em Corinto, alguns ficavam bêbados, de tanto beber vinho, o vinho da ceia, hein? Então, quer dizer que a Bíblia reprova que não se deve beber bebida alguma? Não. Por que não bebemos hoje? Por causa dessa colonização dos missionários. Trouxeram os costumes deles e colocaram aqui como sendo a verdade, né? Então, é possível beber vinho? Sim. Deve-se tomar cuidado com a embriaguez. Porque a embriaguez é chamado de pecado na Bíblia. Tudo aquilo que vai para o excesso demais e que prejudica a pessoa se torna um pecado em si. Tomar cuidado com a dependência. Então, tomando esse cuidado com essas coisas é normal. Então, pode um verdadeiro cristão, seguidor de Jesus, beber bebida alcoólica? Na minha visão, sim. Na minha visão, sim. Sempre tomando cuidado com a dependência, com a embriaguez, sim. Hoje vejo isso muito claro. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu fui criado numa igreja em que não podia, era um pecado beber bebida alcoólica, qualquer tipo. Cresci assim, nunca bebi. Nunca senti vontade também. E nunca bebi. Até hoje não faz parte da minha vida. Se eu vou na casa de alguém e me servem vinho, eu bebo um pouco, sem problema nenhum. Sem problema de consciência nenhuma. Mas, se você me pergunta, você compra vinho para beber? Não. E não bebo. Então, assim, falo isso com muita tranquilidade. Eu fui criado num sistema em que beber qualquer tipo era pecado. Então, sempre evitei. Mas, por mim, hoje, tendo mudado a minha opinião, porque eu pensava que era assim, aí comecei a estudar a Bíblia mais seriamente, né? Já adulto, percebi, não tem nada a ver isso aí. Então, hoje, se alguém que é próximo a mim bebe vinho ou outra bebida alcoólica, sem problema. Óbvio que se é uma bebida muito forte, como por exemplo os adolescentes costumam beber bebidas muito fortes, a gente fala contra, claro que fala contra, porque sabe o mal que vai trazer. Aliás, adolescentes não devem beber bebida alcoólica, né? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então veja bem, tomando sempre cuidado com excessos. Pode. E a questão do fumo? A questão do fumo é mais complicada, mais complicadinha. Primeiro porque as escrituras não trazem nada, não existe na Bíblia, nos tempos bíblicos, isso que a gente costuma chamar hoje de fumar. Não existe. Então a gente fica sem uma referência bíblica clara, porque é algo mais recente. Ou se existia lá de algum tipo, também a Bíblia nem informa. Então, não temos uma palavra bíblica para falar sobre isso.
O que temos aqui são as inferências que a gente vai tirando da Bíblia. Então, sobre o fumo. Não existe no fumo uma proibição, até por conta dessas circunstâncias na Bíblia. A nossa colonização diz não pode fumar, era como se entendia o cristianismo nas igrejas protestantes do sul dos Estados Unidos. Tá? Hoje em dia, a gente sabe o seguinte, o fumo é um negócio muito, muito ruim para o ser humano, muito ruim. Mesmo quem fuma assim de vez em quando, é algo ruim. Então, em termos de saúde, deve-se evitar a todo custo esse negócio do cigarro. Cigarro, charuto, o que é que seja. Maconha, o que é que seja. Deve-se evitar. É bom para a pessoa, para a sua saúde, para os que estão próximos. Sabe que tem gente que é o fumante passivo, né? Ele está no mesmo ambiente, a pessoa solta a fumaça, por isso que é proibido você fumar em lugar fechado. Então, evitar é a melhor coisa, Mas, tem pessoas que, por um motivo ou outro, tendo começado no caminho do cigarro, acaba se tornando dependente desse vício. E há outras pessoas não. Há pessoas que, tendo por algum motivo fumado e está fumando, ela decide, vou parar. Às vezes porque o médico falou, às vezes porque na igreja ele passou por uma conversão, às vezes porque ele decidiu, eu vou parar, e para. Então, essa pessoa está de parabéns, porque por ela mesma, pela força de vontade dela, ela resolveu parar e parou. E isso é muito bom. Mas há outras pessoas que são mais fracas nesse sentido do fumo. Vira um vício. E a pessoa fuma. Muitas vezes essas pessoas, elas seguem a Jesus. Elas tomaram uma decisão verdadeira, correta na sua vida, de seguir a Jesus. Mas tem muita dificuldade em se libertar dessa questão do vício. Muita dificuldade. Elas tentam. Nossa, tanta gente que eu conheci que eles realmente tentavam. Não era, mas de alguma forma recaía. Ainda assim. E a questão é uma pessoa assim, que não consegue, tenta se manter sem fumar por um tempo, né? E depois cai. A gente pode dizer que ela essa pessoa é uma verdadeira seguidora de Jesus? Creio que sim. Primeiro, o fato de que ela luta, mesmo que não consiga, indica que ela tem esse desejo. Isso é bom. E mesmo que ela não consiga, porque a sua estrutura, eu creio, não a sua estrutura interior, né? Não lhe ajuda. Olha, eu creio que a gente tem que ter, nós que não fumamos, misericórdia também dessas pessoas e ajudá-las, ser solidárias. Claro que a gente vai sempre orientar a pessoa a parar, isso é óbvio, mas a gente tem que entender que algumas pessoas são mais fracas no sentido de vencer seu vício. Então, mas são seguidoras de Jesus, seguem a Jesus, amam a Jesus, mas têm essa fraqueza. Então, entender que essas pessoas são também pessoas cristãs que seguem a Jesus, são nossos irmãos na fé. Nossos irmãos e nossas irmãs na fé. E a gente deve ajudá-las e continuar a ser companheiros delas nessa caminhada cristã, mesmo que elas continuem fumando, mesmo que. E sempre que possível dar o nosso apoio. Existe hoje, para a questão do fumo, muito tratamento médico, né? Tratamento médico, tratamento psicológico. Tem muitas formas da pessoa tentar se libertar. Então, eu sempre incentivar a procurar alguma dessas formas. Quem sabe uma delas dê certo com aquela pessoa. Mas mesmo que ela continue no vício, ainda assim, se ela declara seu amor por Jesus, se ela vive uma vida correta, olha, se aquilo que sai da boca é bom,
está de acordo com o que Jesus falou, então devemos sim considerar as pessoas nossas irmãs, nossos irmãos. Isso quer dizer que vai ser aceito numa igreja? Não, não tem nada a ver isso que eu estou falando com ser aceito como membro de uma igreja. Estou dizendo da nossa consideração por essas pessoas. Considerá-las como irmãs e irmãos, como nossos companheiros na caminhada cristã. E não chegar para eles e dizer, você que continua fumando, você que continua dependente do vício, você vai para o inferno. Não, isso não é verdade. Não é por aí. Não é por aí. Eu quero citar duas coisas para terminar aí sobre a questão do fumo. Eu fui dirigir uma missão e tinha o pastor da igreja mãe, e eu estava junto com ele quando chegou um irmão que iria ser batizado. Esse irmão já tinha feito curso para o batismo e ele iria ser batizado dali a alguns dias. Eu estava presente, ele chegou para o pastor e falou, pastor, eu acho que não dá para eu ser batizado. Aí o pastor perguntou, por quê? Ele disse, pastor, é que eu continuo fumando. Já tentei me libertar, mas até agora eu não consegui. Eu continuo fumando ainda, eu não posso ser batizado. O pastor falou, de fato, fumando você não pode ser membro aqui da igreja, nessa condição. Mas olha, meu irmão, fique em paz. Fique em paz, você continua sendo um filho de Deus, você está na caminhada, você tenta aí, continue se esforçando para se libertar. Quando você se libertar, a gente batiza você. Mas você vai continuando. Mas continua a frequentar a igreja, continua a fazer tudo o que você faz aqui, continua. Não para não. E nós vamos orar e Deus vai te libertar desse vício e você vai poder se batizar, tá bom? Fique em paz. Olha, eu achei essa atitude daquele pastor, já era um senhor de idade, o pastor. Eu achei uma atitude tão bonita, tão bonita. E aquele irmão continuou na igreja, não como membro, mas ele continuou na igreja, servindo, e eu achei isso muito bonito, muito lindo, gostei demais. Outro exemplo é de um teólogo chamado Karl Barth. Karl Barth, ele é alemão, e na década de 20 ele se tornou muito famoso na teologia por um livro que ele escreveu, e ele se tornou um dos maiores teólogos do século XX. E Karl Barth, ele era professor de universidade na Alemanha, quando Hitler assumiu o poder, em 1933. E ao longo do tempo, Hitler foi implementando as suas ideias, né, suas políticas, que era de perseguição aos judeus, que era de, vamos dizer assim, desrespeitar as minorias, tudo mais, quem não concordava com ele. E ele, ao longo do tempo, Hitler começou. E o Karl Barth se opôs a essas políticas do Hitler. Ele se opôs, ele já era famoso na época, ele era professor de universidade, ele já tinha fama mundial, ele se opôs. O que aconteceu? Começou a ser perseguido, mesmo sendo alemão. Quando o Karl Barth percebeu essa perseguição, que ele começou a ser alvo da perseguição, o que ele fez? A convite de uma universidade dos Estados Unidos, ele migrou, foi para os Estados Unidos. E lá ele foi continuar a ser teólogo e professor da faculdade. E ele fugiu ali da Alemanha, saiu da Alemanha antes do Hitler começar a fase da perseguição mesmo, né? A fase das guerras. Ele foi para lá. E o Karl Barth fumava charuto, mas fumava normalmente, em público, na casa dele, fumava charuto. Era algo dele, ele fumava charuto. Quando foi para os Estados Unidos, em uma das palestras que ele deu, alguém fez a seguinte pergunta para ele: por que, como um cristão e um teólogo, ele fumava charuto? Por que ele fazia isso se ele se dizia um cristão? Óbvio, quem perguntou não aceitava que um cristão pudesse fumar.
não aceitava isso. Karl Barth respondeu assim, o Hitler não fumava nem bebia, e veja o que ele fez. O Hitler, porque não fumava e não bebia, era um cristão, veja o que ele fez. E ele deu essa resposta, que é a resposta correta. O fato de que alguém fuma ou bebe não o desclassifica como um cristão, como um seguidor de Jesus. Não desclassifica. Que assim, ele deva lutar contra os vícios, sim, mas não desclassifica. O que eu quero nessa live? Primeiro dizer a você que uma pessoa que bebe ou fuma pode ser, sim, um seguidor de Jesus, verdadeiro, verdadeiro. Segundo, que nós que não fazemos essas coisas, que a gente tenha, quando se tratar de vício, misericórdia dessas pessoas, misericórdia e ajuda. Mas quando não se tratar de vício, principalmente no caso da bebida, que a gente aceite. O outro bebe, eu não, mas o outro bebe, está tudo bem, né? Continuamos irmãos e vamos estar juntos. E ter esse tipo de atitude. Então, isso aqui, essa live é feita para desenvolver misericórdia, ajuda, mas um sentimento de que a outra pessoa que bebe ou fuma continua e sempre será meu irmão na fé. Sem problemas. É isso, gente. Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos.